Hoje recebemos um ator que construiu uma trajetória marcante por personagens intensos, muitas vezes ligado à autoridade, mas também à espiritualidade. Um artista que transita entre o drama, a ação e a reflexão social. Seja bem-vindo, Vandré Silveira. Muito obrigado, estou bem feliz de estar aqui com você. Vandré, eu vou começar a discutir aqui um assunto contigo sobre o momento da tua história de atuação. Qual foi o momento que você despertou para a atuação? Isso já é desde a infância? Você já tinha essa ligação com a arte? Qual foi o momento que você percebeu que você queria atuar? Na verdade, eu acho que essa vontade, ela sempre existiu em mim, né? Eu sou mineiro, eu venho de uma família tradicional e nasci em Belo Horizonte. Não tenho na família registro de ninguém que tenha ido por esse caminho artístico, né? E meu pai é engenheiro, por exemplo, meu irmão mais velho é ortodontista, mas eu sempre tive um sonho de ser ator. Eu não sabia, na verdade, se eu poderia ser, se eu tinha talento, porque eu sempre fui uma criança muito tímida. E então eu tinha um sonho, na verdade, de ser médico. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser médico. Aí eu cheguei a prestar vestibular para medicina, fiquei em excedente, não passei. E no ano seguinte eu decidi que eu não faria medicina. Prestei para comunicação social, passei na Federal de Minas. E ali eu comecei a desenhar minha carreira artística, porque eu tive uma matéria na comunicação com Hernani Maleta, que foi expressão corporal. E ali acendeu, né, essa vontade de ir para as artes, para o teatro. E eu comecei a fazer um curso livre. Na verdade, antes de eu fazer esse curso livre, eu me inscrevi num curso escondido da minha família. E para o meu azar, na verdade, não azar, foi até uma sorte. A turma não foi, eles não conseguiram completar a turma. E aí ligaram para minha casa para contar, né, para falar que a turma não tinha sido efetivada porque não tinha um número suficiente de inscritos. E minha mãe atendeu. E logo depois ela falou: "Meu filho, que história é essa de fazer um curso de teatro?" Ela estranhou, né? E não, mãe, eu tinha pensado em fazer um curso e tal. Passou. E um tempo depois, ela veio com um recorte de jornal de um curso livre do Rui Rezende. E aí eu fiz esse curso livre com ele, depois eu comecei a fazer um outro curso com o Rick Alves no Espaço Cênico e me encantei, me apaixonei pelo teatro, porque ali eu me encontrei, ali eu consegui ser eu, sabe? É até engraçado falar isso, né? Passando por outras subjetividades, eu consegui me expressar. Eu era uma criança muito tímida mesmo, com dificuldade de me expressar. E aí logo depois eu fui convidado pelo Rick para fazer um infantil, né, um espetáculo profissional, me profissionalizei, fiz esse espetáculo em 2001. Então eu completo nesse ano 25 anos de carreira como ator. E logo depois eu entrei num curso profissionalizante também, que foi no Cefar, no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado, em Minas, em BH. E eu comecei a fazer esse curso junto com a faculdade e ali eu descobri que era meu caminho, que não tinha mesmo retorno. Eu nem cheguei a fazer estágio na comunicação, né? Me formei como publicitário, mas nunca exerci. E desde então eu venho trilhando esse caminho artístico. E você já até falou em algumas entrevistas, né, que apesar de você circular entre cinema, televisão, o teatro é o lugar que você mais se encontra, porque naquela uma hora que você está lá, é o momento que é você por você, né? Você tem que se virar, as coisas têm que acontecer, não depende de outras pessoas. Nessa sua trajetória, teve algum papel que foi um divisor de águas, que foi um momento pelo qual você falou: pô, eu tô grande, as pessoas estão me percebendo, estão reconhecendo o meu trabalho. E já completando a minha pergunta, quando você se inscreveu nesse curso de teatro, você pensava na fama ou você pensava na interpretação e num autoconhecimento, num desenvolvimento pessoal? Na verdade, assim, eu sempre pensei no meu caminho artístico como uma forma de expressão pessoal, né? De colocar no mundo a minha impressão, o meu olhar. É uma necessidade mesmo de autoexpressão. E, e tiveram trabalhos que me marcaram profundamente. Os trabalhos mais autorais, né? Meu primeiro monólogo, por exemplo, Farnese, de Saudade,
que é um espetáculo sobre um artista plástico mineiro, Farnese de Andrade. É um artista genial e que não foi reconhecido em vida pelo trabalho, né, pela obra dele. O Farnese ele é muito conhecido pelas assemblagens, que é a reunião de elementos distintos para compor uma obra, um conjunto. E ele garimpava esses elementos nas praias de Botafogo, do Flamengo, em antiquários, no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Araguari, interior de Minas, e posteriormente ele muda para o Rio, para o estado do Rio, para tratar uma crise de tuberculose. E então o trabalho do Farnese tem um tom meio barroco, tem referências à mãe, ao pai. A sociedade psicanalítica, inclusive, chegou a falar que o trabalho dele é uma obra que parece que ele materializa o inconsciente. É uma obra que as pessoas não passam incólumes a ela. Ou você ama ou você odeia. Causa até uma certa repulsa. Porque ele trabalha com cabeças de bonecas, de porcelana, objetos fragmentados, santos quebrados. Ele é precursor no uso da resina de poliéster, né? Antigamente, na minha infância, eu lembro disso. Meu avô tinha um carro que o câmbio era uma bola de poliéster com um escorpião dentro. Ele viu aquilo e ele teve a ideia de colocar objetos dentro dessa resina de poliéster, que era uma forma de suprimir o tempo, né? Então foi um trabalho que eu me dediquei profundamente. Eu fiquei 5 anos pesquisando a obra do Farnese, a vida dele, e 2 anos percorrendo esses lugares. E eu criei a partir desse percurso criativo do Farnese. Então, eu construí a estrutura cenográfica, que é uma gaiola de ferro incrustada em 1 tonelada de areia. Essa obra foi baseada também na obra da Louise Bourgeois. Eu tive numa exposição dela em Paris, em 2009. E aí tinha uma obra dela que, em tradução livre, chama Passagem Perigosa, que era uma gaiola de ferro cheia de elementos pendurados. Eu falei, isso é um Farnese em escala grande. Então, eu fiz um diálogo entre Louise Bourgeois e Farnese de Andrade. E a areia é porque o Farnese, quando ele vem para o Rio, ele fala de um sentimento de libertação, né? Quando ele tem um contato com o mar, um sentimento oceânico, é o que ele fala. Então, no espetáculo, a gente tem esses 2 momentos. Dentro da gaiola, que seria o inconsciente do Farnese, e depois quando ele vai para a areia, para o mar. Esse espetáculo foi um divisor para mim, artisticamente, né? Porque ali eu pude... Eu fiz a dramaturgia, eu criei o cenário, eu estava completamente imbuído daquela construção. Na televisão, um personagem que me marcou profundamente foi o Lázaro, da novela Jesus, né? Que foi um personagem do início ao fim. Foi um personagem muito querido pelo público, assim. Eu pude exercitar também um outro lugar de docilidade, de amor, de compaixão, né? A minha figura, normalmente, me escalam muito para personagens mais vilões, né? Então, foi bacana. Autoritários, né? E aí foi legal, assim, frequentar um outro lugar. É muito bacana quando você tem essa oportunidade, sabe? Quando foge um pouquinho dessa caixinha, quando consegue enxergar para além disso. Mas cada trabalho, ele traz um crescimento, sabe? Assim, acho que é impossível eu escolher um exatamente. O Boi agora, a Hora do Boi, é um espetáculo, talvez seja meu trabalho mais maduro, sabe? Então, cada trabalho, ele traz mesmo um aprendizado, assim. Você é um ator versátil, né? E como você mesmo disse, você circula entre papéis de autoridade, autoritarismo, e agora está indo também para uma linha mais... eu até vi você numa atuação do Lázaro, né? Aquela coisa mais afetuosa, Isso. acolhedora, e eu acho que até isso que, na verdade, faz com que as pessoas se encantem pelo personagem, consequentemente por você. Em algum momento você se viu rotulado por um ou por outro? Ou a arte, ela te permite, na verdade, circular e você mudar os papéis e tá tudo certo? As pessoas compreendem você como um ator versátil. Eu acho que acontece exatamente isso que você falou, assim. As pessoas falam que eu tenho um traço meio camaleônico. Então, eu consigo percorrer, me colocar em personagens muito distintos, né? Inclusive, na minha vida eu vivo essa dificuldade, porque eu mudo muito o meu visual, por exemplo. Então, eu estou de barba agora. Se eu tiro a barba, se eu corto o cabelo, as pessoas não me reconhecem na rua. Isso, por um lado, é muito bom. Como ator é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cria uma dificuldade de me perceber, de criar
uma identidade mais definida, não sei se seria isso, mas no meu trabalho, sabe? Mas acho que como ator isso é uma coisa positiva, porque eu consigo transitar bem, né? Entre vários registros. Acho que isso é uma coisa positiva, na verdade. Você participou agora de Dona Beija, né? E no papel de Moacir, Isso, isso. Moacir, você é ambíguo, né, em relação à sua postura e aos seus sentimentos, porque você, na verdade, se relaciona ou se apaixona por uma trans. Não seria isso? Na verdade, não seria uma mulher trans, não. Muito se falou sobre isso, né? O Pedro, que faz a Severina, Fasanaro, ele, na verdade, é não binário, né? O ator, né? Mas a personagem é uma personagem que transita entre esses gêneros, né? Que a gente não pode falar de uma transexualidade, porque naquela época não se entendia também nesse lugar, né? A gente tem que entender que são épocas distintas. Mas é uma figura livre, né? E é bonito de perceber, tanto na figura dele quanto de Beija, essas pessoas que rompem, né, com preconceito, e que se colocam de maneira livre. São inspirações, na verdade. E o Moacir foi uma participação logo no início de Dona Beija, e foi muito bacana de fazer, porque a gente mostra essa hipocrisia, né, do homem que deseja na intimidade, mas que discrimina em público, né? Isso é muito comum de acontecer. E acho que é importante a gente sempre mostrar. A arte tem esse poder para que a gente possa refletir, que possa transformar, né? Teve algum trabalho que você recebeu, né, enfim, o script, e você discordou ideologicamente do personagem? Você falou, eu não me sinto confortável em fazer esse papel? Não exatamente assim, mas, por exemplo, quando eu fiz o advogado, o Tibério em A Dona do Pedaço, eu tive que defender a vilã, né, da Agatha Moreira. E a vilã fez o diabo na novela, né? Ela matou, enfim. Então, para mim, o desafio foi entender como eu ia defender esse personagem, né? Como é que um personagem, um advogado, vai defender uma figura que a gente sabe que é uma criminosa, uma assassina, né? E aí fui pesquisar, fui estudar, fui tentar entender. E aí eu pensei, bom, todas as pessoas, né? A gente sabe que ela é criminosa porque a gente assiste a novela, mas de antemão, na vida real, todas as pessoas merecem serem defendidas, né? Até que se prove que elas são culpadas. E foi muito interessante, assim, porque eu encontrava pessoas nas ruas que odiavam o advogado, o Tibério, sabe? E que não é possível você defendendo aquela vilã. E outras falavam, meu Deus do céu, você está quase me convencendo que ela é inocente. Isso é muito, muito gostoso, muito bacana, né? E vários advogados criminalistas mandaram mensagem falando, olha, me senti representado pelo seu trabalho. Achei isso muito legal, assim. Foi um retorno muito favorável. E quando você faz, por exemplo, um papel desse, que é um papel próprio, né? Que tem as suas particularidades. Existe um estudo, por exemplo, sobre a área jurídica, sobre esse personagem, como é um delegado, como que ele se porta? Tem um laboratório com outros profissionais? Você que tem que correr atrás de uma pesquisa? Como que funciona para você construir o personagem? Isso depende muito. Às vezes você tem uma preparação, né? Alguém que está junto, preparando o elenco, mas tem esse trabalho solitário do ator, né? De pesquisar, de estudar, de entender o funcionamento. Eu, por exemplo, conversei muito com meu tio, que é advogado, para poder entender melhor. Então, a gente sempre busca se aprofundar, né? E todo personagem também é feito de contradição. Nós somos feitos de contradições, né? Então, eu busco nos meus personagens humanizá-los. Sair dessa coisa achatada de, esse personagem é bom, é mal, quer dizer... Acho que não cabe muito esse lugar, né? Nós carregamos um pouco de cada coisa e a gente tem que entender como é que cada personagem vibra, quais são as escolhas, quais são os caminhos que aquela figura, que aquela subjetividade escolhe, né?
A gente sabe que arte no Brasil é algo difícil, né? As pessoas não estão, na verdade, muito acostumadas a irem aos teatros, enfim, o incentivo ele não é, talvez, da forma que os artistas gostariam. Qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje ou percebe de fazer arte no Brasil? Acho que é a falta de patrocínio mesmo, né? Assim, acho que a gente tem uma produção abrangente de teatro, né? De música, de cinema e os editais não contemplam, né? Assim, muitas produções ficam de fora desses editais que patrocinam. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência com A Hora do Boi, que é esse espetáculo que eu estou em cartaz aqui em São Paulo. Nós estamos na 5ª temporada, fizemos 4 temporadas no Rio e essa temporada em São Paulo. Só em uma temporada eu tive patrocínio. Eu tive uma promessa de patrocínio para poder estrear, que não aconteceu, infelizmente. E aí eu já estava com a produção toda encaminhada, com a pauta já definida no teatro. Eu tive que vender meu carro para poder arcar com os custos. E não me arrependo, porque para mim é essencial estar em cena, discutindo, levando temas que eu julgo que são urgentes, necessários a gente discutir, essa troca, né, essa comunhão com o público. Enfim, é uma necessidade da minha alma, né? Então, eu preciso estar nesse lugar, porque senão eu adoeço, né? Os atores fora de cena, eles adoecem, assim. A gente precisa... É uma necessidade de autoexpressão mesmo, e de comunicação, de comunhão, né? E quando você, até para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, quando você produz um espetáculo, você vai atrás de um patrocinador. Você tem que preencher alguns requisitos, porque a sua peça é extremamente interessante, né? 4 temporadas de teatro lotado, e aqui em São Paulo também você já estreou, acredito que não vai ser diferente. O que precisa chamar a atenção de um patrocinador para ele falar, eu vou patrocinar essa peça? Tem que cumprir requisitos? É o tema? É um pouco de cada coisa, né? Assim, às vezes não dá para entender realmente, mas eu acredito que falte mais incentivo para esse número grande de produções que são feitas, né? Por exemplo, vou falar da Hora do Boi. A Hora do Boi a gente conta a história de um homem, seu Francisco, que trabalha num abatedouro matando bois, né? E aí ele encontra um bezerrinho que seria descartado pela produção, porque ele não cumpre ali os requisitos, né? E esse bezerrinho, ele cuida dele escondido. E esse bezerro vai se tornando um boi. E ele cria uma relação de afeto com esse boi. Só que vai chegando a hora do abate, a hora do boi. E o patrão descobre que o seu Francisco está com esse boi escondido e o boi se torna um boi forte, gordo, enfim. E o patrão pede que ele abata o boi. Esse espetáculo, a partir dessa relação entre um homem e um boi, a gente discute várias questões, né? A relação do homem com os animais, né? Essa relação predatória e exploratória em relação aos recursos naturais, essa visão equivocada, antropocentrista, que coloca o homem no centro do universo e os outros seres gravitando, uma visão distorcida que não condiz com a realidade, né? Nós não somos superiores às outras espécies e as outras espécies não estão a serviço da humanidade. Quer dizer, puxando todas essas coisas que nós discutimos, é um assunto urgente, nós precisamos olhar para isso, né? A maneira como o homem tem tratado os animais com crueldade. A gente acabou de ver o caso desse cachorro do Orelha, né? A gente precisa olhar também para o direito animal, lutar contra os maus tratos. Tudo isso, de alguma maneira, a gente está levantando a partir dessa história entre esse homem e esse boi. Quer dizer, são coisas muito importantes de serem discutidas e relevantes, né? Então, como é que um edital não olha para isso? Né? É uma pergunta que é difícil de te responder realmente, assim. Na sua peça, na verdade, você faz 5 personagens, 4 ou 5 personagens, né? Nesse monólogo. E
há uma introdução no sentido de aonde acaba o sentimento do homem e começa o do animal, né? Você tem, na tua vida pessoal, você tem essa afeição por animais? Você pensa, acredito que da mesma forma do que você retrata na peça? Sim, Defenderia da mesma forma que você defende o boi na peça? sim. Eu, na verdade, convivo, né, com 2 gatos e 2 cachorros. Eu sou completamente apaixonado pelos animais. E é importante a gente dizer que nós somos também animais, né? A Sim. gente se descola da natureza. É uma coisa muito louca isso. É, e é um espetáculo que é uma expressão minha pessoal, né? Assim, é um homem que solitário, preso a uma estrutura de poder, né? A gente também discute essa questão da estrutura de poder do patrão. Ele serviu ao patrão, às ordens do patrão. A gente tem a filha, que é a Rosa, filha do patrão, que é quem se afeiçoa ao Chico e ao seu Francisco e os ajuda, mas eu não posso falar muito para não dar spoiler. Então, assim, é um espetáculo que fala sobre afeto, né? Sobre amor. E eu me coloco nisso, assim. Ali eu tô querendo jogar luz também sobre esse homem solitário que só encontrou o afeto num animal, né? Num boi. Mas ao mesmo tempo que a gente está falando da relação do homem com os animais, com outras espécies, isso também, a gente não está focado só nisso, a gente está falando de uma maneira geral, assim, fala sobre empatia, sobre amor, a necessidade da gente olhar para o outro, da gente sair do próprio umbigo, né? A gente está falando da necessidade de ter amor aos nossos semelhantes, aos seres humanos. Então é um espetáculo que aborda todas essas questões. Bacana. E agora você também, esse ano, acho que saiu Nosso Lar 3, Vai ser lançado em 2027, na verdade. Eu 2027. filmei agora no final de 2025, né? Fiz uma participação, um personagem que se chama Martinho, que é o assassino do personagem Domênico do Fábio Assunção. Foi bem legal fazer e conheci uma equipe maravilhosa com direção do Wagner de Assis. E aí, posteriormente, eu fui convidado para fazer o Emmanuel, que também é um filme do Wagner de Assis, que vai estrear em 2027. Que na verdade é o mentor do Chico Xavier. Isso, é uma história muito bonita, assim, sobre o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, ao longo das reencarnações dele, desde Roma Antiga até os tempos atuais. E eu faço Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um amigo, um protetor que acompanha Emmanuel ao longo dessas reencarnações. Então, na verdade, seria um mentor do mentor. Foi um trabalho muito especial de fazer, assim, que me emocionou muito, sabe? É isso que eu ia te perguntar, porque são, na verdade, filmes voltados, né, para o espiritismo kardecista, de uma certa forma, e trata sobre temas muito relevantes, né, enfim, sociais também embutidos na discussão do filme. Você sente no set uma energia diferenciada quando você atua? Porque Sim. o teu papel é um papel de peso, né? É. Primeiro que eu sou muito grato, assim, foi um personagem maravilhoso que me foi dada essa oportunidade, né? É muito bom quando a gente, como ator, tem a possibilidade de desenvolver melhor um personagem, sabe? É importante dizer que, assim, apesar de a gente estar falando sobre Emmanuel, não é um filme espírita, eu diria. É um filme que fala sobre amor. E assim, a energia do set era muito boa. O Wagner sempre fazia uma oração ou lia alguma coisa antes da gente começar a filmar, sabe? E isso trouxe uma, como é que eu posso dizer? Atmosfera. Uma atmosfera, exatamente, muito bacana para o trabalho, as pessoas muito conectadas, sabe? Foi um trabalho muito especial de fazer. E isso é uma coisa que pode parecer que não faz diferença, mas faz muita, né? Assim, para quem não acredita, né? Eu estou dizendo. Porque isso vai para o trabalho, né? A câmera capta, sabe? É um trabalho feito com amor. É Com diferente, né? sensibilidade, né? E, assim, uma fórmula que já é certa de sucesso, né? É, Porque todos os filmes que vão nessa linhagem é recorde de bilheteria no sim. Brasil, né?
Vandré, na peça você faz 4 personagens, né? Então, acredito que tem que ter uma mudança muito rápida de linha de raciocínio, postura, interpretação. Como que você se preparou para que isso acontecesse de uma forma leve, que levasse para o público essa mudança de um personagem para o outro? O trabalho, ele tem uma característica, assim, da gente... eu construí, né, esses personagens com uma postura diferente, corporal, com uma voz também, né? Cada personagem tem um registro. Você tem eu faço o capataz e tem o boi, então eles são diferentes fisicamente, vocalmente dizendo, né? Tem uma construção. E o desafio é que em alguns momentos eu faço o corpo de um com a voz do outro, sabe? É muito bacana de perceber, isso é um retorno que eu tenho dos espectadores, e que foi algo intencional da direção do André Paes Leme. A gente apresenta os personagens, o Seu Francisco Capataz e Chico Boi no início, mas de uma maneira meio misturada, assim. Apresenta um, depois apresenta o outro, e aí leva um tempo para o espectador compreender quem é quem. Só que num certo momento do espetáculo tem uma virada, um clique que a pessoa identifica, opa, esse é o Boi, esse é o Seu Francisco, o Capataz. E se misturam, né? Então foi um trabalho que foi feito com a direção, né? De compreensão desses personagens, e também com a Paula Águas e com o Tony Rodrigues, que fizeram a direção de movimento. E é muito interessante também observar que as pessoas falam muito assim, a sua expressão corporal é muito bacana, que preparação corporal. E é importante falar sobre isso, porque eu não vejo como expressão corporal, né? Nós temos uma tendência a separar corpo e mente, né? E como se o trabalho estivesse focado na expressão corporal. Não é. E o que é feito com o corpo é um trabalho de ator, né? É porque talvez as pessoas não estejam acostumadas de ver o corpo mais presente numa atuação, né? Mas o corpo ele é expressão, né? Ele é memória, ele é emoção. Então, a subjetividade de cada personagem, isso aqui é o canal, né? Então eu vejo muito por esse ângulo, assim. E é um desafio mesmo fazer, às vezes é numa respiração que eu mudo de um personagem para o outro, é uma elevação de coluna, sabe? É um olhar que muda. E o bacana, por exemplo, de fazer num espaço mais intimista, é que eu estou descobrindo mais sutilezas. Às vezes a sutileza é num baixar de ombro, é num olhar que está mais caído e acende, sabe? Então, está sendo uma experiência maravilhosa. Isso é muito bacana, a possibilidade de você fazer um espetáculo, dele ter vida longa, que é algo que não está acontecendo com as produções. As produções, às vezes, conseguem um patrocínio e ficam 3 semanas em cartaz. E depois não conseguem mais. E, assim, o espetáculo, quando ele estreia, ele não está pronto. O espetáculo se faz, ele se constrói depois que ele estreia, porque ele ganha corpo, E né? precisa do tempo de amadurecimento Exatamente. também, né? Com o retorno da plateia. De maturação, De porque é aí maturação. que ele acontece. Então, por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui em São Paulo agora, porque nós chegamos com um espetáculo amadurecido aqui, depois de 4 temporadas no Rio, né? E é a primeira vez que a gente faz fora do Rio. Então, estamos iniciando a circulação do espetáculo agora. Perfeito. André, hoje em dia nós temos a questão dos influenciadores, a questão dos seguidores, né? Muitos influenciadores sendo contratados nas novelas. Como você acha que isso conflita com a arte? Eu penso que tem espaço para todo mundo, né? E assim, não adianta a gente lutar contra algo que está se estabelecendo, né? Assim, que é uma realidade, melhor dizendo, né? O que eu acho que precisa existir é um equilíbrio, né? Se você vai ter a presença de influencers numa obra audiovisual, então que você tenha também atores mais experientes, né? Para que haja um equilíbrio. Porque, assim, é fundamental que a gente entenda que qualquer profissão, né, que uma pessoa possa exercer, ela precisa de conhecimento, né? Um médico, por exemplo, o médico, se ele não tiver
o conhecimento, a formação, ele não pode operar uma pessoa. Sim, estamos lidando com uma vida. Mas no caso do ator, o que que é ser ator? Né? Assim, não é porque uma pessoa fez um curso ou porque decorou um texto e tem uma facilidade de decorar texto que ela se torna ator, né? Assim, isso é a minha visão sobre, né? E você acha que essa preocupação está sendo deixada na atualidade para segundo plano? Acho que sim. Acho que está sendo considerado de uma maneira geral, não só na atuação, mas o que? A quantidade de visualizações, o número de seguidores, né? Isso tem sido colocado mais à frente. Mas eu acredito que e eu percebo que já está rolando um movimento de olhar para essas pessoas, para os profissionais que têm mais experiência, né? Essa questão do etarismo, por exemplo. A gente tem que ter foco nisso, porque é fundamental que nós tenhamos pessoas com experiência, né? Na televisão, no cinema. Assim, como eu disse, eu acho que é importante ter espaço para todo mundo, mas não nos esqueçamos de que o conhecimento é fundamental e de que ele traz outras camadas para um trabalho, para um personagem, né? E o público percebe isso. É difícil para você lidar com a fama, com o assédio, porque a gente percebe que você gosta da arte mesmo, de se entregar ao personagem, mas existe algo paralelo que é o assédio dos fãs, das pessoas. Como que você lida com isso? Para você é tranquilo? Ah, eu não tenho esse assédio assim tão forte, não, né? Isso não acontece tanto, não. Mas quando eu estou no ar, é que isso rola mais, assim, né? Mas para mim, eu acho maravilhoso esse retorno do público, sabe? É uma coisa gostosa, na verdade. Por exemplo, quando eu fiz o Lázaro, depois da cena da ressurreição, eu recebi muitas mensagens, as pessoas me paravam na rua. Eu penso que isso é um retorno maravilhoso para o ator, do trabalho que ele está fazendo, é o carinho das pessoas, né? Eu adoro quando me reconhecem, quando me param, quando me pedem foto, quando querem um abraço. Eu gosto dessa troca, sabe? Mas aí tem que facilitar, não pode ficar mudando muito de visual, porque senão confunde as pessoas, né? Pois é. E é isso, assim, a televisão, que é um veículo aberto, né? Um veículo que tem essa visibilidade maior, que é a TV aberta, melhor dizendo, traz essa visibilidade, né? Então, nesses momentos que eu estive fazendo televisão, eu tive esse contato maior com o público, né? Porque no teatro é uma coisa mais artesanal, menor, não tem essa visibilidade toda, né? Mas são coisas diferentes, né? E eu, assim, eu não tenho uma preferência pelo teatro, eu amo fazer teatro, né? É isso que eu ia te perguntar, se você se sente mais confortável no teatro. Eu adoro fazer televisão, sabe? Adoro fazer cinema. Eu acho que o cinema tem uma coisa de artesania que se aproxima do teatro, sabe? É como se fosse uma junção das linguagens, assim, meio de teatro e TV. Agora, TV você tem que ter também uma prontidão, né? E te traz uma espontaneidade, um frescor na interpretação, que eu acho assim, é super difícil fazer televisão, sabe? Quem critica é porque nunca fez. É admirável os atores que fazem televisão e que fazem bem, porque você tem que ter esse estado de prontidão, de presença, né? É tudo muito rápido, né? As coisas acontecem rápido. E tem toda uma estrutura, né? E assim, você tem que estar muito concentrado e é maravilhoso. Eu quero fazer mais. O teatro, ele é a base para o ator, eu acho, assim, sabe? Porque ele te traz estofo, você cria ali uma carapaça mesmo, né? Assim, porque é esse contato direto, presencial com o público. Não existe essa. Ih, errei, vou parar aqui, gente, vou voltar, desculpa. Aconteça o que acontecer, você tem que dar continuidade. Ontem, por exemplo, no espetáculo, o computador do operador de som travou, quase no final do espetáculo. Aí eu falei, putz, fiquei tenso, né? Sim. Porque foi bem numa hora que era uma cena que tinha uma coreografia, que tinha uma trilha que acompanhava. Beleza, continuei. Mas aí a cabeça vai. E se travou, será que vai travar aquela outra cena? É tudo muito rápido, né? Você tem que pensar. E aí na outra cena tinha um áudio que era um diálogo. Mas eu estou preparado, eu sei que isso pode acontecer. Então, se o áudio não entra, eu faço o áudio, entendeu?
E isso é maravilhoso, porque te coloca num estado de presença, né? De urgência. De também, urgência né? e de conexão. Ali eu tenho que estar conectado. E no Ágora, que é esse espaço que a gente está fazendo, que é um espaço intimista para 50 pessoas. Nós fizemos agora no Rio, no CCJF, Centro Cultural da Justiça Federal, que é um palco italiano, 140 lugares. Agora a gente foi para um teatro de 50, intimista. Eu fico nessa distância do público. Então o público sente a minha respiração, vê o meu suor, a lágrima, vê tudo, enfim, a minha baba, sabe? E tem essa coisa da troca, né? Teatro a gente não faz sozinho mesmo. O público faz teatro junto. E é fundamental essa troca, né? É muito bacana, assim. Cada espetáculo é único, é diferente. Por mais que seja a mesma estrutura. Muito bacana. Sempre no final da entrevista eu faço uma pergunta. Eu gostaria que você me respondesse. Se você tivesse em um tribunal sendo julgado pela sua própria trajetória, qual seria a sentença que você daria para você? Olha, eu acho que eu não estaria no tribunal sendo julgado, não, viu? Não sei, assim, a gente pensa que nós somos humanos e erramos, né? Eu estou agora com 44, vou fazer 45 agora em abril. Boas escolhas fiz na vida, algumas não, né? Mas as que não foram boas me serviram de lição, de aprendizado. E eu busco na minha vida ser um ser humano melhor, sabe? Para mim e para as pessoas que me cercam e, enfim, pro coletivo, né? Eu acho que quando eu falo sobre amor no espetáculo, eu estou dizendo o amor é a força, como São Francisco diz no espetáculo, é a força mais poderosa do mundo, né? E eu acredito no amor como uma ferramenta de transformação. Eu acho que, independente de religião, para mim Deus, ou como você nomeia, né, um poder superior, seja como for, Zambi, Olorum, é amor, né? Se você coloca amor nas suas ações, se você está conectado à espiritualidade, eu acho que o caminho é esse. Então, eu busco esse caminho. Perfeito. Wander, obrigado pela profundidade, pela generosidade. Foi uma conversa sobre arte, também responsabilidade e sociedade. Espero muito sucesso nessa 5ª temporada aqui em São Paulo. A Hora do Boi está no teatro? No Ágora Teatro, de sexta a domingo, sexta e sábado, às 20 horas e domingo às 19 horas. Ingressos no Simpla ou na bilheteria física do teatro. Perfeito, é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo podcast Direito e Arte.